Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de política da Folha de Londrina. Nós vamos começar, a partir de um programa piloto, uma série de entrevistas que vão fazer parte da grade de programação da MultiTV, o programa Folha Entrevista. No primeiro momento, o programa vai ser hospedado, por enquanto, no site da Folha, www.folhadelondrina.com.br. O nosso primeiro entrevistado para abrir, então, o Folha Entrevistas é o professor Clodomiro Banwart, ele que é professor de Filosofia Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina. O tema eleições, justamente porque estamos em período eleitoral, vamos escolher aí os próximos governador, também o presidente da República, a renovação também do Congresso e também da Assembleia Legislativa. Professor Clodomiro Banwart, muito obrigado pela sua participação, estreando o Folha Entrevista. Eu que agradeço, Diego, de estar aqui na Folha e essa oportunidade de participar aqui contigo. Bom, professor, vamos falar então do cenário eleitoral em nível presidencial. Vivemos aí uma intensa polarização e talvez uma das disputas eleitorais aí mais acirradas. Por que chegamos num cenário de tanta discussão e de tantos ânimos acirrados, professor? Diego, a questão da polarização política no Brasil ela já vem permeando há mais de 2 décadas, essa polarização entre o PT e o PSDB. A minha impressão é que nós tivemos o que, ao longo desse percurso, uma deficiência muito grande de operacionalidade do próprio sistema político. Acho que o que nós temos hoje é bastante emblemático para a sociedade, é uma crise no funcionamento do sistema político. Acho que a crítica que se faz à maneira como o sistema político deixou em boa medida de representar a parcela da sociedade, justifica em boa medida o que nós vivemos hoje. Portanto, boa parte do eleitorado, um segmento do eleitorado, ele começa a buscar uma alternativa mais extrema em relação a essa dicotomia que não resolve necessariamente os problemas que são enfrentados pela sociedade no dia a dia. A impressão que eu tenho é que, na medida que o sistema político ele não dá conta suficiente de representar a sociedade, ele gera o quê? Ele gera uma crise interna. E nós passamos a resolver essa crise nos posicionando de forma mais extremada. E isso gera o quê? Essa dicotomia um tanto quanto extremada que nós vivemos agora nesse pleito eleitoral. É quase que uma tentativa de avaliar os 13 anos do PT no poder, né? E do outro lado você tem o quê? Você tem uma polarização hoje mais à direita, de quase extrema direita, que busca capitanear o quê? Uma resposta do eleitorado para uma mudança mais brusca em relação à crise operacionalizada no sistema político. Agora, isso pode ter reflexos imediatos já a partir do próximo ano, dependendo de quem se sair vitorioso. Como é que o senhor vislumbra um cenário mediante essa polarização que está sendo evidenciada agora? Eu acho que toda polarização ela acaba sendo ruim. Primeiro porque ela sufoca o debate. Né? Quando você tem polaridade, você tem o que? A ausência do debate, a ausência do diálogo, e é por meio do diálogo que nós podemos aprender com as nossas próprias diferenças. Então esse é um ponto muito negativo. Talvez do ponto de vista da operacionalidade da política, do ponto de vista da gestão de quem for eleito, nós temos aí, do meu ponto de vista, um aspecto que pode até ser positivo. Qual é esse aspecto? A restituição da oposição no país. Porque nós tivemos nos últimos 10 anos uma diluição da oposição. Nós não temos mais oposição no país. Né? Independente de quem está no poder, você não tem, de fato, um outro grupo que faça a oposição. Nós estamos diluindo isso, né? Desde a época lá do Lula, em que todos os partidos, sobretudo os recém-criados, gostariam de estar gravitando no centro para vender apoio a qualquer mandatário de plantão. Então, esse acirramento que hoje nós temos na sociedade, ela pode refletir o quê? A restituição da oposição no enfrentamento no próprio parlamento, no próprio Congresso Nacional. Essa é uma possibilidade. Uma possibilidade negativa é justamente o quê? O sistema político não conseguir dar conta de restituir esse bloco de oposição a quem ganhar e nós continuarmos com essa espécie de geleia no sistema político, né, com uma ausência absurda de posturas ideológicas, e isso gera um enfraquecimento do Congresso e, consequentemente, você pode ter uma abertura para posturas mais autoritárias de ambos os lados. Você acha que a sociedade está preparada para conviver com um cenário que possa vir aí a acontecer, mediante o que a gente percebe de disputas e de provocações, trocas de ofensas
nas redes sociais, professor? Esse é um aspecto lamentável, Diego, e muito lamentável porque o que se vê hoje é algo que nós já vimos na eleição dos Estados Unidos. Houve, de certa forma, uma presença muito grande das redes sociais e veja, esse fenômeno ele está acontecendo no Brasil. Pela primeira vez nós estamos diante de uma campanha eleitoral em que um partido pequeno, sem estrutura partidária espalhada pelo país, sem dinheiro, ele consegue uma mobilização muito mais rápida que os partidos tradicionais através das redes sociais. Agora, qual que é o problema desse aspecto? Se nós temos uma mudança significativa da forma de fazer campanha eleitoral no Brasil, eu acho que nós estamos chegando ao fim daquela presença forte do rádio, da televisão e caminhando para as redes sociais. O aspecto negativo que nós temos aí é que as redes sociais geram uma espécie de microsegmentação desse eleitorado e começa a alimentar determinados grupos apenas com argumentos favoráveis à sua própria visão de mundo, à sua própria visão ideológica. Isso bloqueia o debate. Isso é um colapso para o diálogo, que é o elemento indispensável para a formação da opinião pública. Então nós estamos criando bolhas que não se comunicam, cria-se uma ausência do debate e, de certa forma, Diego, um enfraquecimento da própria opinião pública. Nós estamos caminhando numa eleição muito rápida, em que o que nos falta é justamente a possibilidade de tematização, de debate em relação a temas fundamentais. Uma campanha que está sendo marcada, de certa maneira, muito mais com um olhar no retrovisor da história do que numa prospecção em relação ao futuro. Veja, os dois candidatos que estão aí disputando vagas para o segundo turno, um está olhando para um período da nossa história muito negro, na década de 60, e o outro nos chamando a atenção para um período determinado do percurso, do mandato do PT, mas não fazendo uma autocrítica em relação a própria Dilma, que foi governante dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que nós precisamos o quê? Nós precisamos de potencializar o diálogo, sobretudo para uma tematização crítica desse período histórico que os candidatos estão trazendo à tona, recuperando uma perspectiva muito romanceada, mas que falta um senso mais crítico, mais reflexivo em relação a esses períodos. Bom, nós estamos aí praticamente às vésperas da eleição. E nesta semana as pesquisas que mostraram um crescimento do candidato Jair Bolsonaro já no primeiro turno. O que explica essa migração de votos que parece ter acontecido e já vem acontecendo com o líder das pesquisas até aqui, professor? Eu acho que nós criamos no país, e isso é até ruim, esse senso antipetista. Veja, nós tivemos o PT 13 anos no governo, tivemos aspectos positivos e aspectos negativos, mas essa aderência de um clima antipetista, ele acaba o quê? Ele acaba criando no eleitorado, em parcela do eleitorado, uma tentativa de sair dessa perspectiva. E o eleitorado parece que ele olha o seguinte, olha, o PSDB não foi suficientemente capaz nas últimas eleições de retirar o PT do poder. Então, acho que nós tiramos o quê? Parcela de votos do PSDB, isso justifica por que o Alckmin não cresce. Esvaziamos também a própria Marina, que tinha na última eleição apoiado o PSDB no segundo turno. E você tem o quê? Uma migração desse eleitorado para uma bandeira de extrema direita. Então, veja, nós estamos intensificando uma candidatura hoje no país que tem posicionamentos muito extremos em relação à possibilidade de uma agenda para o futuro do país. Eu acho que o eleitorado ele tem que ter essa consciência. Não basta você ficar nesse clima antipetista, e descuidar, por exemplo, das propostas que são anunciadas pela bandeira de um candidato mais à direita como possibilidade de solução para os problemas do país. Acho que os nossos problemas são muito maiores do que simplesmente um senso antipetista. Eu acho que nós estamos muitas vezes fazendo aí um clima de oposição, sobretudo marcado por temas que já são ultrapassados na nossa história da política brasileira e também mundial. Ou seja, estamos retomando temas aí de comunismo, combate ao comunismo, enfim, são coisas que já estão superadas na história. Nós estamos vivendo uma espécie de guerra fria num cenário eleitoral em 2018. Eu acho que isso é desnecessário. O que nós precisamos é acirrar um debate, um debate em que a sociedade possa de fato participar, não só nas redes sociais, mas uma participação efetiva, no debate efetivado na opinião, no espaço público, pensando o futuro do país, pensando os grandes problemas que o país deve enfrentar em todas as áreas, educação, saúde, segurança, enfim. E mais do que isso, pensar
na possibilidade de aprofundamento das nossas instituições, o aprofundamento da própria democracia, que estamos nessa semana comemorando aí os 30 anos da Constituição. Exatamente. Falando um pouquinho do cenário estadual, como é que o senhor tem visto a disputa aí para o governo do Estado, com o candidato, o Ratinho Júnior, um pouquinho mais à frente, né, dos demais concorrentes, com uma até possibilidade de vitória já no primeiro turno? Interessante que no cenário nacional nós temos uma dicotomia muito acirrada. E aqui no estado do Paraná, ao contrário, nós não temos dicotomia. Né? Por quê? Porque, sobretudo, os dois candidatos que hoje estão projetados com maior intenção de votos, eles saíram do mesmo grupo político do ex-governador Beto Richa. Então, nós não temos, de fato, uma oposição com força suficiente para fazer um diálogo mais altivo em relação aos 8 anos do mandato do Beto Richa. No fundo, nós estamos vendo uma espécie de continuidade se as pesquisas realmente confirmarem, né, os dois candidatos que estão aí com mais potencialidade de chegarem ao segundo turno. Esse é um aspecto, né, que demonstra uma certa... né, professor, de eles estarem tentando se desvincular, né, do legado do Beto Richa, tanto o Ratinho Júnior quanto a candidata atual governadora Cida Borghetti, que foi vice do Beto Richa. Exatamente. Você tem o quê? Uma tentativa de distanciamento do Beto Richa, até em razão do que aconteceu com o Beto recentemente, né? E isso acaba o quê? Acaba trazendo elementos negativos não apenas para a candidatura do Beto ao Senado, mas também para os dois candidatos que concorrem vinculados ao grupo do Beto Richa aqui no estado do Paraná. Então, esse distanciamento, ele é quase que natural, mas eu acho que é importante que a sociedade perceba e possa refletir também que são candidatos oriundos de um mesmo grupo político. Portanto, nós não teremos nenhuma espécie de ruptura, mas aparentemente um segmento naquilo que nós já tivemos no estado aqui nos 8 últimos anos. Bom, em relação às eleições envolvendo aqui a nossa cidade, Londrina, houve um movimento, né, de lideranças empresariais, principalmente aqui da cidade, para que votássemos ou pensássemos, né, melhor na hora de escolher os nossos candidatos em gente com histórico aqui da nossa região. Londrina tem hoje 3 deputados federais representando a cidade no Congresso, na Câmara Federal, e apenas 3 deputados da nossa região que estão atualmente na Assembleia Legislativa, todos eles candidatos à reeleição. Como é que o senhor vê esse movimento de procurar votar em gente aqui da cidade? Falta representatividade tanto em âmbito estadual na Assembleia quanto na Câmara, na sua opinião? Eu acho que falta, com toda certeza. Eu acho que esse movimento é um movimento meritório, mas ele é tardio. Né? Por quê? Porque é um movimento que ele não participa, né, não leva a sociedade a participar do processo de escolha dos nossos candidatos. Então, veja, nós temos hoje um sistema político que ele se vale, sobretudo para eleição em relação ao deputado estadual e ao deputado federal, que é o voto proporcional. O voto proporcional, ele valoriza muito o papel da legenda, da sigla partidária. Ele não valoriza o candidato em si. Né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os candidatos, eles coletam voto, eles capturam voto no estado todo, ou seja, a circunscrição é o estado e não é a nossa região. Então, isso permite que o candidato da capital, ele venha capturar voto também aqui em Londrina. Um outro aspecto a levar em consideração é esse desnível que existe nas estruturas partidárias. Por exemplo, a estrutura estadual do partido geralmente fica na capital. E aqui nós temos os diretórios municipais. Eles têm muito pouca força em relação aos diretórios estaduais, que estão submetidos ao diretório nacional. Então, veja, regionalmente nós temos pouca força nas estruturas partidárias para a determinação de nomes. E mais, a determinação de nomes que se dá no momento das convenções partidárias, ele não tem apelo de participação social. Quer dizer, é nesse momento que as instituições, a sociedade, deveria estar de fato reunida, inclusive para ajudar a selecionar os nomes mais aptos para representar a nossa própria região. Então, nós temos vários problemas aí que acabam dificultando essa tentativa de aprisionar um voto de um representante local. Né? E outro aspecto também muito negativo nesse sentido é que nós temos uma quantidade muito grande de partidos. E os partidos têm um teto de lançar um número X de candidatos. Então você tem o quê? Você tem uma ampliação muito grande de oferta de nomes, né, que estão no fundo, capitaneando votos para candidatos muitas vezes da capital ou de regiões que tenham mais influência do que a nossa própria região. Então isso acaba sendo o quê? Um elemento que fragmenta demais para o eleitorado quando ele vai escolher,
né, ele de fato fica perdido nessa grande salada aí, né? Você tem uma quantidade muito grande de nomes e de partidos e coligações que dificulta a própria escolha. Tá certo. Bom, nós já estamos terminando o Folha Entrevista. Só lembrando, né, professor, que o eleitor então vai escolher o governador, o vice-governador, um deputado federal, um deputado estadual, e são 2 vagas para o Senado, isso aqui no âmbito do Paraná. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que nesse encerramento o senhor desse o seu recado para o leitor da Folha e o eleitor que vai participar do processo eleitoral deste final de semana. Eu acho que nós estamos vivendo uma eleição que ela revela a importância da democracia, né? Nós temos aí um cenário nacional, sobretudo nessa perspectiva mais ideológica, nós temos candidatos do centro-esquerda, da extrema esquerda até a extrema direita. Então nós temos aí um cenário que contempla todos os segmentos ideológicos. É importante que possamos de fato participar, escolher de forma bastante racional o nosso voto, ou seja, que possamos tematizar de forma crítica e reflexiva o candidato que nós estaremos escolhendo para todos os cargos que nós votaremos agora no dia 7 de outubro. Isso é importante por quê? Porque o nosso voto, apesar de ser um voto de uma decisão subjetiva, ele tem uma implicação ética. Por quê? Porque a consequência dessa decisão pessoal, ela é coletiva, ela é social. Eu conversei com o professor Clodomiro Banwart, professor de Filosofia Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina, abrindo, né, o programa Folha Entrevista. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição, Diego. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!